E para finalizar o nosso diodo não polarizado, agora visando uma polarização direta, quando nós vamos ter um VD maior que 0 volts, tá bom? Então na nossa polarização direta, eu vou fazer o quê? Eu vou ter o meu terminal positivo da minha fonte de alimentação VD, que eu estou alimentando o meu diodo em si, né? Então o meu terminal positivo vai estar conectado à minha região do meu tipo P e o meu terminal negativo, né? Ele vai ser conectado ao meu material aqui do meu tipo N. Então, essa conexão eu trato como sendo o meu estado ligado, né? O meu diodo on, posso dizer assim, que é uma polarização direta mesmo. O efeito sobre a minha região de depressão, que é o que interessa para nós, é a nossa condizente para a nossa tensão aplicada. Então eu tenho os meus elétrons do meu material, do meu tipo N, movendo-se em direção à minha junção. E as lacunas do meu material do tipo P movem-se em direção à minha junção. Esses portadores vão recombinar-se, né, aqui com os íons fixos próximos da nossa junção. Então, reduzindo o meu número de íons que estão sendo descobertos aqui. Com essa redução, eu tenho uma redução da minha lacuna mesmo na minha região de depressão. E eu consigo observar o quê? O meu ID da minha corrente vai ser a minha corrente, né, dos meus portadores majoritários, menos o meu IS. Então, eu tenho um sentido de condução para minha corrente majoritária dos meus portadores e um sentido de aplicação da minha corrente IS. Então, eu tenho uma redução da minha barreira do meu potencial, porque diminuiu a minha região de depressão. Com a diminuição da minha região, reduz a minha barreira do meu potencial interno da minha junção. E isso facilita a travessia dos meus portadores majoritários através da minha junção. Então, fisicamente, quando a gente faz a polarização direta, eu tenho o quê? Que os meus elétrons do meu tipo N são atraídos pelo potencial positivo do tipo P e as lacunas do tipo P são atraídas pelo potencial negativo do meu tipo N. Então eu tenho esse fluxo dos meus portadores minoritários aqui, que vai permanecer praticamente constante em si, porque a gente viu ao longo das aulas que depende da geração térmica. Então esses portadores minoritários, como eles precisam dessa condizente térmica, passam a se comportar assim. Só que os majoritários, que é o que vai interessar para esse sentido aqui, tem um aumento significativo devido à redução dessa barreira de potencial. Então, o meu fluxo dominante devido à diminuição da minha região de depressão vai ser responsável pela corrente do meu diodo, por conta da minha polarização direta. Então, eu tenho um resultado elétrico ali que vai dizer o que para mim? Olha, a minha região de depressão diminuiu, eu tenho uma redução da minha barreira de potencial, então ocorre que o meu fluxo de portadores majoritários estabelece um fluxo de corrente significativamente elétrico. Com isso, eu entendo que a minha polarização direta traz a tensão aplicada, né, para uma redução da minha barreira de potencial para a minha relação de junção PN. Isso permite ali em si, né, a travessia dos meus portadores majoritários, com resultando na minha corrente elevada de condução. Beleza? E para finalizar então essa condizente do diodo não polarizado, vamos dar uma olhadinha na nossa curva característica, né, do nosso diodo semicondutor de silício. Por quê? Se eu observar aqui no nosso gráfico, eu vou ter uma região da minha polarização reversa. Eu tenho um momento em que ele vai ser condizente sem polarização, né? Então eu tenho um, um momento sem polarização aqui em 0 volts. Só que eu tenho uma barreira que eu preciso romper. Então, no momento em que eu chego e começo a romper essa barreira, ele começa a apresentar uma condução para mim. Então, à medida que a minha tensão é aplicada, aumenta em magnitude, né, a minha região de depressão. E ele vai continuar a diminuir em largura até que uma torrente ali dos meus elétrons possa passar a atravessar. Então, essa região de depressão aqui, ó, é essa nossa parte do nosso gráfico. Eu coloquei a minha polarização maior do que 0 volts, então eu tenho um aumento exponencial da minha corrente. E eu tenho a minha condizente da minha
parte positiva na minha região tipo P e a minha negativa na minha região do tipo N. Então, o que acontece? Como eu diminuí a minha polarização, a minha região de depressão, tirei as dificuldades de passagem de condução, então eu consigo notar na minha polarização direta que eu vou ter uma curva, né? Eu vou ter uma condição ideal, né? E vou ter aqui nessa azulzinha um dispositivo real comercial disponível que a gente tem. Então, a medida, né? Embora alguns diodos semicondutores tenham uma escala vertical, ali medida em ampere, o que acontece na minha escala horizontal, aqui na minha região de polarização direta, é que ele vai ser próximo aqui, por exemplo, até 1 volts, né? Para ele conseguir ter essa curva em si da sua condução. Então ele vai vir próximo para cá, né, exponencialmente. É comum que essa tensão atravesse, né, o diodo em polarização direta. Então a gente chama essa curva de polarização aqui, ó, esse aumento exponencial, como curva de joelho do nosso diodo.